Agora sim, nossa aula hoje... um abraço para o Marlon também. Olha só, nossa aula hoje é sobre o governo nazista. Na nossa aula passada, nós vimos que ficou várias perguntas em aberto, né? Nós vimos como é que funciona um governo totalitário, vimos a trajetória do governo de Mussolini. Isso foi trazendo muitas respostas de como que esses governos conseguiram ascender ao poder. Isso tudo tem uma relação com o uso muito eficiente da propaganda, tá? E essa propaganda ela vai aparecer num momento muito conveniente também, que vai ser justamente no momento de crise econômica. No momento de crise econômica grave, onde há muito desemprego, onde há muita fome, por exemplo, existe uma tendência natural das massas de quererem soluções mágicas, né? Das pessoas irem atrás de políticos salvacionistas. E é justamente nesse momento que os oportunistas eles entram com a capacidade de eloquência, de falar bem, e apresentam soluções mágicas através de uma propaganda muito bem colocada, onde de um lado essa propaganda ela tem propostas muito simples, apesar de absolutamente abstratas, né? O que os fascistas e nazistas geralmente prometem é absolutamente impossível. Ainda não, Enzo, ainda não chegou o slide, tá? Ele está baixando ainda. O que eles costumam prometer é algo absolutamente impossível de ser cumprido, né? Certo? Como, por exemplo, vou salvar a economia depois que eu trucidar todos os judeus, por exemplo, né? Isso aí é uma bizarrice. E, por outro lado, nós temos também a ideia da criação do inimigo conveniente. Assim como todo governo extremista precisa ter uma categoria de odiados, né? Onde eles vão, por exemplo, depositar toda a responsabilidade por tudo que deu errado na sociedade. Isso aí pode ser o judeu, pode ser o professor doutrinador, e assim vai, né? Tá? E o estrangeiro, o argentino, e seja lá o que for. Tá? Então, no caso aqui, os judeus eles aparecem para os nazistas como o tal do inimigo conveniente, né? Isso aqui só deixa eu passar a parte do Mussolini. Tá? Ele aparece como o inimigo conveniente. Assim como os negros, assim como os homossexuais, assim como os estrangeiros, tá? Todo governo extremista ele costuma ser xenofóbico. Por que isso, né? Porque é muito mais simples você pegar como inimigo conveniente ou aquela pessoa que está do lado de fora, que não tem como se defender, tá? Ou o oprimido, né? Que também não tem como se defender. O morador de rua, o homossexual, geralmente aquelas pessoas que já sofrem opressão na sociedade costumam acabar servindo de bode expiatório. O bode expiatório é aquele que vai para o sacrifício, né? Certo? Curiosamente, o inimigo conveniente nunca é a elite industrial, o inimigo conveniente nunca é a elite do exército, tá? Eles sempre escolhem quem? As minorias, né? Enfim, tá? O estrangeiro e assim vai, tá? Apareceu o slide para vocês? Sim, 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 sim. Para a Gabi ainda não, mas vai aparecer, eu acho, tá? Ali, diz a Cecília, quem tiver com problema de slide, tenta entrar e sair de novo, tá? Conseguiram? Ó, a gente tinha parado aqui, né? A gente estava vendo a biografia de Adolf Hitler na aula passada. Tá? Apareceu agora para vocês? Eu estou no slide do Hitler, ele, ó, tem o Hitler bebê ali em cima, tá? Depois tem o Hitler jovem embaixo. Então tá bom. Qualquer coisa, tá? Só se manifestar no chat aí, tá? Ok. Muito bem. Hitler nunca aceitou a derrota da Alemanha. A gente parou mais ou menos por aqui, né? Aí ele entrou para o Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães. A gente estava discutindo na aula passada uma coisa que eu não cheguei a falar sobre o que significa esse símbolo aqui, ó, a suástica alemã, que vocês estão vendo do lado direito lá em cima. Isso aqui nada mais é, na verdade, alguns de vocês conhecem esse símbolo pelo símbolo do Yin Yang, sabe aquele círculo, né, com o lado preto e o lado branco? Aquele círculo do Yin Yang representa justamente a integração do universo, a paz celestial, entendeu? Tá? E é justamente o que vocês estão vendo aqui, nessa suástica alemã, ele representa a versão hinduísta, certo? Que representa a união dos opostos. Ele representa justamente a união da noite com o dia, o quente com o frio, o cruzamento de dois corpos, né? O corpo masculino com o corpo feminino. Então, a ideia da integração, da paz do universo. E daí, que absurdo é esse? Que bizarrice é essa? Como eu falei para vocês, todos os partidos extremistas se usam de pautas
positivas. A fé, a família, as pessoas de bem, entendeu? E aqui a ideia da união do povo alemão, em defesa do bem, entendeu? As pessoas de bem. E sempre daí a defesa dessa pauta positiva. Os meios pelos quais eles fazem isso são os mais terríveis possível, tá? Só que o que acontece é que sempre ele vai ter essa pauta do bem, entre aspas. E daí, o que acontece? Isso aqui a gente já viu também, né? Eles tinham o projeto de acabar com a República de Weimar, era um governo de centro-esquerda, só que mais do que isso, eles criticavam o fato de ser um governo democrático, tá? Para eles, um governo democrático não traria as reformas necessárias para a Alemanha, e era um governo que a gente havia definido na aula passada como um governo colaboracionista. Ou seja, a República de Weimar, de fato, né, ela foi criada para atender às vontades de Inglaterra e França pós-Segunda Guerra Mundial, tá? E daí os insatisfeitos com a República de Weimar, a professora suástica budista não é hinduísta. Sim, mas o que acontece, Vitor, o budismo ele é uma derivação do hinduísmo, tá? O budismo ele é uma religião hindu, certo? Que foi absorvida pelos chineses, tá certo? Eu fiz um trabalho de filosofia na antiga escola, esse símbolo sobre as histórias do nazismo, e fui acusado de nazista. Pois é porque, na verdade, faltou o entendimento das pessoas, Vinícius, tá? Certo? As pessoas, elas não sabem dessa história que vocês estão tendo agora, né? Ok? Então tá. Só mais uma curiosidade, Vitor. O próprio Buda, ele era hindu também, tá? Certo? Ele era visto assim como a 14ª encarnação de Vishnu, certo? Então, na verdade, a religião ela foi criada na Índia e ela migrou depois para a China. Os chineses absorveram o budismo, tá bom? Mas daí, Vinícius, como as pessoas não sabem dessa história, né? Tá? E daí, uma das coisas que é importante a gente destacar também, que esses políticos extremistas que se usam desse oportunismo político, eles costumam se apropriar de símbolos, né? E perverter o significado deles, né? Veja a própria maneira como os fascistas usaram o símbolo do Império Romano, por exemplo, que não tinha nada a ver com a própria ideia do Império Romano, né? E aqui a mesma coisa, tá? E o que acontece, né? Esses caras eles tentam usar esse símbolo sempre para defender a ideia de união, né? Que todos temos que nos unir pelo bem da pátria, pelo bem da nação. Então sempre aquela ideia da união faz a força, tá? E aqueles que não quiserem se unir eles esmagam. É basicamente essa a ideia. Então de um lado, né? A propaganda ela é positiva, ela é bela. Por outro lado, a prática é bizarra, tá? Violentíssima. E nós vimos que o Hitler tentou fazer um golpe de Estado, copiando a marcha sobre Roma, e nós vimos na aula passada que ele foi preso. E aí sim, acho que foi aqui que a gente parou, né? Na prisão ele escreve o Mein Kampf, o Minha Luta, onde ele vai lançar, no caso aqui, as bases do pensamento nazista. Isso aqui é a Bíblia do nazismo, né? Primeiro uma autobiografia, onde ele fica, na verdade, desabafando, né? Esse livro ele é bem confuso, na verdade. E daí ele vai ficar desabafando quanto ele sofreu para defender o povo alemão, etc. Tal, isso dentro da visão dele, né? E daí ali ele vai lançar todas essas ideologias de antimarxismo, antissemitismo, anti-ciganos, purificação da raça, arianismo, que é uma espécie de mistureba de toda a literatura darwinista social e eugenista que ele teve, né? Mas todo o ódio que ele sentia, né? Enfim, tá? Absolvido, Hitler, né, ele ficou 1 ano na cadeia, né? Absolvido, Hitler tenta obter poder através das eleições, tá? No início ele tenta o lado democrático, justamente para tentar dissuadir aqueles que diziam que ele tinha uma intenção autoritária e golpista, né? Então ele vai ficar tentando concorrer às eleições. No início, esse livro Mein Kampf, como todo livro radical, ele vai assustar a sociedade, tá? A população alemã vai tomar um susto com isso aqui, porque era considerado algo lunático, algo violento, algo, né, enfim, tá? Paredes, né? Sim, exato. O nazismo hoje ele é crime, tá? Qualquer espécie de apologia ao nazismo hoje ele é crime na maioria das constituições federais dos países ocidentais, principalmente na Alemanha, obviamente, mas aqui no Brasil também. Fazer apologia ao nazismo é crime, tá? Então a gente não pode ficar brincando disso. Hoje tá na moda da internet. Enfim, isso é uma discussão que a gente vai continuar levando aos pouquinhos. De agora em diante a gente vai voltar a falar disso, tá? Mas tem que reforçar isso o tempo todo. Nazismo é crime. Porque um dos eixos do nazismo é a eliminação de populações inteiras, cara. Como é que isso poderia ser permitido, entendeu? Você não pode sair às ruas dizendo que você quer, sei lá, matar as crianças, entendeu? Tipo,
Se alguém sai gritando isso, o cara tem que ser preso. Tá? Isso é apologia ao crime, né? Tá? Então, a ascensão de Hitler. O que acontece é que nós tínhamos uma República de Weimar, como a gente já viu, sobre várias crises de hiperinflação. Essa crise de hiperinflação teve seu ápice em 1923. Tá? Em 1923, a inflação da Alemanha chegou ao índice de 29.000% ao mês, no mês de outubro, certo? Onde uma fatia de pão chegou a custar 2 bilhões de marcos alemães. E daí a gente deve imaginar o desemprego, a crise econômica, a fúria da população alemã. Mas o que aconteceu? Em 1924, os norte-americanos entraram com uma quantidade estapafúrdia de dinheiro para entrar na ideia da reconstrução da nação alemã. E a República de Weimar ganha uma dinheirama norte-americana e eles conseguem baixar essa inflação para níveis negativos, tá? E por isso que daí nós tivemos então uma lenta recuperação da economia alemã até 1929, quando os norte-americanos retiraram todo o seu dinheiro de uma vez. Porque agora os americanos estão preocupados agora com a sua reconstrução interna e não mais com a reconstrução da Europa, tá? Vitor pergunta, se isso é considerado crime, por que ainda tem tantos neonazistas fazendo manifestações públicas sem serem presos? A resposta é simples, nosso Estado não funciona. É simples assim. Tá? A nossa justiça ela é manca, a nossa república ela tem falhas, tá? Certo? Então é só por causa disso, tá? Nossa democracia ainda é muito frágil. Porque se a justiça funcionasse, várias coisas, né? Certo? O transporte, a educação, a saúde, etc, 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 tá? Enfim, continuando, a crise de 29 causou a piora na crise alemã, tá? Aí, entre os anos de 1929 e 1933, o Partido Nazista e seu discurso intolerante ganha popularidade, com a taxa de desemprego indo às alturas. O que acontece é que as pessoas começam a criar cada vez mais indignação e curiosidade pelo livro Mein Kampf. Principalmente quem? Principalmente aqueles que foram mais, ou aqueles que se sentem mais ameaçados. A classe média alemã que sente o risco da proletarização, tá? Porque à medida que a pobreza vai aumentando, certo? Os movimentos socialistas também vão aumentando, tá? E justamente o desemprego vai afetando a classe média, e essa classe média ela fica tentando fugir da proletarização, ela fica o tempo todo tentando evitar ser rebaixada, digamos assim, para a classe operária. Então significa, como Mein Kampf carrega fortemente um discurso, primeiro, antissocialista, tá? A classe média ela teme o socialismo, relembrando, socialismo prega a distribuição igualitária de todas as riquezas na sociedade. A classe média teme o socialismo, porque a classe média tem pouca propriedade, tá? Então, justamente a primeira categoria que corre do socialismo é a classe média, tá? São setores da classe média que vão querer adotar uma postura ultraconservadora, certo? Isso é meio que uma regra, tá? Eu não digo toda a classe média, tá? Geralmente os setores, alguns setores mais progressistas não, mas alguns setores mais conservadores, ligados à igreja, etc., tal, costumam ter essa postura antissocialista. Tá? Então, tanto o fascismo italiano quanto o nazismo alemão são amplamente apoiados pela classe média que tem medo da proletarização. Alguns de vocês devem estar pensando, cara, mas não é a classe burguesa que deveria ser o principal antissocialista? Sim, em termos ideológicos, sim. Mas em termos de ações práticas, não. Tá? Em termos de ações práticas, a burguesia industrial ela não gera muitos mecanismos de luta radical contra o socialismo. Os mecanismos de luta radical contra o socialismo geralmente saem da classe média. Por quê? Porque as classes ricas, primeiro, não gostam de radicalização, porque eles são muito ricos, eles têm muito patrimônio a perder, então eles não gostam de desordens sociais, tá? Donos de bancos, donos de grandes fábricas e multinacionais. E segundo, se hoje explodisse, supondo, uma revolução socialista num país, os riquíssimos daquele país, pessoas que têm, sei lá, uma fortuna equivalente a Quênia, Neymar, enfim, Joesley Batista, dono da Friboi, por exemplo, tá? Esses caras iam fazer o quê? Hein? Eles seriam ameaçados por uma revolução socialista? Ou eles iam pegar seus jatinhos e sofrer em Paris, entendeu? Tá? Então significa a classe rica, rica, rica mesmo, ela geralmente não reage na prática agressivamente contra o socialismo. Eles incentivam, eles financiam, mas eles mesmos não colocam a cara para bater, tá? Eles mesmos não ficam no meio da praça ali tentando enfrentar o socialismo, tá? Porque qualquer coisa eles fogem, né? Ok?
Então tá. Então, o que acontece? Com esse grande apoio da classe média, nosso partido nazista começa a ter cada vez mais deputados dentro da Câmara Federal, até que chega um momento que ele se torna tão popular e a Câmara tem tantos deputados nazistas que o presidente, chamava-se Hindenburg, resolveu então nomear Hitler primeiro-ministro em 1933. E dessa forma, Hitler consegue chegar ao poder sem golpe de Estado, porque depois que ele sai da prisão, como eu falei, ele tenta dar essa cara de democracia, entendeu? Ele tenta dar essa cara de legalidade para sua ascensão, tá? Isso de forma estratégica, porque ele entendeu que o golpe não pegou bem, tá? Essa tentativa de golpe aqui na Alemanha não pegou bem. Muito bem, continuando, apareceu meu ponto de interrogação vermelho. Espero que não esteja travando, meu povo. Aqui. Continuando, primeira coisa que acontece no governo de Hitler, o incêndio no Reichstag, muito polêmico até hoje, motivo de discussão até hoje de historiadores, mas enfim, uma coincidência tremenda, tá? Ele assumiu o poder, a primeira coisa que acontece, o Reichstag, é o parlamento alemão, tá? E a primeira coisa que acontece no parlamento alemão, ele pega fogo e ele é destruído, tá? Tá travando um pouquinho? Então tá. Qualquer coisa, se precisar repetir, vocês me avisam, tá, Juninha? Então o que acontece? O parlamento alemão pega fogo. Um desastre, um grande atentado. O que foi que aconteceu? Primeira coisa que Hitler vai fazer: meu Deus, estão atentando contra a democracia e o governo nazista, tá? E daí ele vai acusar quem? Os comunistas. E justamente por isso agora Hitler vai criar um governo autoritário de exceção, onde ele bota as tropas na rua para perseguir os inimigos da liberdade e da legalidade, tá? Esses comunistas, perdão, que querem destruir a liberdade alemã, tá? Esses esquerdopatas, né? Esses petistas, tá? Que querem destruir a liberdade alemã. E daí o que acontece? Hitler agora vai estabelecer um governo de exceção para caçar esses comunistas, entendeu? Esses comunistas então agora serão presos, serão assassinados, e agora sim o Hitler ele consegue então estabelecer toda uma lógica de mudanças e decretos que vão criar um Estado autoritário que agora ele vai avançar direto justamente em cima da democracia, tá? Como se os comunistas fossem o problema, né? Aí ele passou a... gostaria de ver o que tem escrito, mas eu tenho uma régua de ferramentas bem em cima aqui. Passou a não sei o quê. Ah, tá. É sobre o voto aberto, né? Então, o que acontece é que agora o Hitler ele vai estabelecer o voto do cabresto aqui, ó. Tá? Ou se você não votar a favor do governo, você é espancado. Tá? É basicamente assim que raciocinam os autoritários, tá? Governo de Hitler, então, agora Hitler enquanto primeiro-ministro. Nós teremos os ataques violentos do SA, da SA, né? A Sturmbannbefehlung, aqueles meninos da tropa de assalto, os milicianos. A opositores, que eles começam a marchar nas ruas armados com cacetetes, começam a invadir sindicatos, invadir fábricas, espancar políticos, sindicalistas e às vezes linchar judeus até a morte. E tudo isso com a conivência do governo, onde nada é feito a respeito, tá? E daí nós tivemos a dissolução dos sindicatos, tá? A prisão dos líderes sindicais, foram enviados para campo de concentração. Temos a criação de campo de concentração, tá? E daí para onde foram enviados milhares de opositores políticos, né? De pessoas de partidos de oposição, não só os comunistas, liberais também foram enviados para lá, tá certo? E agora ele vai concentrando poder, concentrando poder. O presidente morreu, tá? Aliás, eu já vou falar disso, tá? E daí o que acontece, né? Chega um momento que nós tivemos a eliminação da própria SA. Por quê? O que acontece é que Hitler, ele não é exclusivo no partido nazista, não foi ele que fundou. Quando Hitler chegou, já tinha outras pessoas mais velhas do que Hitler no partido, né? E daí que acontece que o Hitler ele vai criando prestígio dentro do partido nazista, e daí ele começa a enxergar os outros líderes como opositores. A gente só um pouquinho, só um pouquinho, tá? Tá tocando o interfone que pode ser coisa séria, só um pouquinho.
Oh, desculpa, meu pequenos. Enfim, tá? Desculpa aí, tá? Foi mal. É porque já deu problema sério de tocar o interfone aqui. Aí as pessoas acharam que não tinha ninguém, vieram os caras tentar arrombar aqui, né? Então, desculpa, tá? Mas não queria ter interrompido, foi mal. Tá? Então, o que acontece? Nós tivemos a eliminação da SA. Aí, o que foi? A SA eram aqueles meninos que gostavam de sair espancando todo mundo, né? E daí que acontece que o Hitler não gostava desses meninos na real, apesar dele ter participado dessa SA tudo, tá? Por quê? Porque ele achava que era um bando de arruaceiros. E outra, o líder da SA, que era um cara que se chamava-se Ernst Röhm, o Hitler via ele como um grande rival, né? E daí que acontece? Fora isso, a SA tinham coisas que o Hitler tinha uma verdadeira ojeriza, ele tinha desprezo. Muitos desses meninos milicianos, eles não eram arianos, né? Certo? Eles tinham alguns meninos ali de outras raças envolvidos ali. E outra coisa que ele odiava, esses meninos bebiam, faziam gritaria na rua, e era comum também entre esses meninos a prática da homossexualidade, que isso incluía também o seu líder. O chefe nazista, Ernst Röhm, era homossexual, tá? E ele saía com os meninos da SA, etc. Tal, e o Hitler odiava isso daí, tá? O que vai acontecer então? O Hitler vai esperar que teve uma conferência da SA, né? E onde esses meninos da milicianos ficaram hospedados num hotel, tá? E daí que aconteceu que o Hitler já havia criado uma tropa de elite chamada de SS, que era uma tropa fiel a Hitler, tá? Certo? Uma espécie de milícia fiel a ele. E ele pegou e invadiu esse hotel de madrugada e pegou todo mundo dormindo, onde ali ele executou dezenas de líderes da SA, tá? E também de meninos milicianos, incluindo o próprio chefe, o Ernst Röhm. E assim ele vai fazer com outros líderes nazistas, onde ele vai matando um por um, tá? Dos seus concorrentes. E assim ele encerra de uma vez com a SA, onde ele vai expurgar de dentro dessa milícia todos aqueles que ele não considerava arianos, tá? Certo? E dessa forma ele extingue a SA e ele vai criar a SS. A SS é desse jeito aí, ó. A SS, a tradução literal, é meio que como se fosse tropa de elite do alemão, né? Schutzstaffel, né? Que daí são esses meninos aí, ó. E que dele achava mais próprio para ser digno do exército alemão, tá? Que é esses nazistinhas robôs, entendeu? Esses caras aqui, eles são absolutamente higiênicos, não abrem a boca, acordam na hora certa, eles não se mexem enquanto eles não recebem ordens. É esse tipo de soldado que o Hitler gosta. Um submisso, um obediente cego. Tá? É ali que o Hitler vê o sucesso do totalitarismo. Tá? Não em meninos arruaceiros, desobedientes, bagunceiros e mal educados, entendeu? A raça pura para Hitler está em alemães sem cérebro, tá? Certo? Que só se movem quando obedecem ordens, né? E, enfim, tá? E daí, em 1935, nós tivemos então o Hitler, que vai agora consolidar através de decretos aquilo que ele entendia enquanto a sua visão de pureza racial. Nós temos aqui as leis de Nuremberg, proteção e honra do sangue, né? Alemãos contra a contaminação judaica. Judeus foram expulsos do serviço público, proibição de relações sexuais ou de afeto com alemães, queima de livros de autores judeus. Nós tivemos, por exemplo, em praças públicas, em Bebelplatz, por exemplo, eles fizeram, né, várias queimas de livros, bem parecido com o que se fazia na Inquisição, né, lá no século XVI. Fizeram aquelas pilhas gigantes de livros e tacaram fogo em cima, tá? Nós tivemos aqui a expulsão de crianças judaicas da escola, boicote aos negócios dos judeus, deportações, tá? Alguma coisa que eu não escrevi aqui no slide, né? A Isabel está indicando um livro aqui, ó, A Menina que Roubava Livros, né? Certo, eu não assisti esse filme, tá? Mas o que acontece é que nós temos, assim, muitos filmes, né? O cinema, ele foi amplamente trabalhado nesse tema do nazismo, né? Tá? A Júlia disse que sim, eu não cheguei a assistir ainda, preciso assistir ainda. Uma coisa que eu não cheguei a colocar aqui também, a recomendação de que mulheres judias ganhariam, né, o seu programa de esterilização voluntária, tá? De graça. O governo oferece para qualquer menina ou mulher judia que pode simplesmente chegar e se oferecer para o programa e elas podem ter a cirurgia de retirada do útero de grátis, né, por parte do governo, para que assim elas parassem de contaminar a raça alemã. Esse programa ele vai se tornar, obviamente, cada vez mais agressivo, as cirurgias elas são caras, né? E depois ele vai se tornando cada vez mais grosseiro, o processo vai se tornando cada vez mais grosseiro, até que chega em plena Segunda Guerra Mundial,
nos campos de concentração, o processo gera injeção de cimento, tá? No útero das mulheres, né? Para evitar que elas engravidassem, tá? Tudo isso aqui enquanto uma derivação do ódio racial, né? De Adolf Hitler. Tá certo? Aqui, isso aqui é um pogrom, tá? Vocês estão vendo um casal ali, uma mulher alemã que resolveu namorar um homem judeu, e os dois estão tendo que marchar em praça pública. Ali ainda são meninos da SA ainda, tá? Mas eles estão tendo que marchar em praça pública com essas placas no pescoço, tá? Dizendo sobre os pecados que eles cometeram. Isso se chamou de pogroms. Pogroms são desfiles de humilhação pública, tá? E aqui é a base genética que o Hitler criou, a sua visão de descendência, tá? Onde ele vai colocar aqui quem que pode ser considerado contaminado racialmente, quem que não. Então, se você tem aqui na lista genética uma avó materna que tem sangue judeu, você já é. Se for trisavó, já não é tanto, enfim. Tá? Enfim, é uma matemática bizarra, né? Aqui os pogroms, né? E daí as pessoas marchando, né? Por serem judias, né? Ali membros agora da SS já, tá? E daí nas ruas essas pessoas elas eram submetidas a xingamentos, a pedradas, a cusparadas, entendeu? Tá? Todos os judeus aqui foram obrigados a andar com uma estrela amarela, tá? Camila, o nazismo foi o movimento mais doentio da história, tá? Se não foi o pior, talvez foi um dos piores, assim. Aí ele está concorrendo gravemente com Mao Tse-tung, Stalin, etc. Tá? Mas, enfim. Tá? Os judeus eles eram obrigados a andar com uma estrela amarela costurada na sua roupa, tá? Enfim, né? Agora, obviamente, tem algumas coisas pesadinhas vindo aqui, né? Então era dessa forma. Todos os judeus eles tinham que ser identificados, tanto na sua carteira de identidade quanto na roupa. Eles eram obrigados a usar essa estrela amarela aqui costurada, tá? Certo? E daí quem violasse as leis de Nuremberg, se desobedecesse, tá? Se, por exemplo, assim não quisesse andar com estrela amarela, se namorasse uma alemã, tudo, era enviado direto para campos de concentração, onde ali nessas prisões eles eram submetidos a trabalho escravo, tá? Certo? Então ali, e muitos ali com o passar do tempo tiveram seus negócios, né, suas contas bancárias apreendidas, seus negócios apreendidos, e também eram enviados a campos de concentração, né? Certo? Então tudo isso aqui começa com um discurso antissemita. Levem a sério aquilo que eu disse para vocês, tá? Que palavras violentas geram atos violentos. Não existe isso de falar da boca para fora, tá? Todo ato violento ele foi precedido por palavras violentas. Não é porque a pessoa que fala palavras violentas não comete atos violentos que não haja violência envolvida. Porque a pessoa que fala palavras violentas, como já dizia Jean-Paul Sartre, o que você defende para si, você acaba defendendo para toda a humanidade, tá? Para todas as pessoas no mundo. Porque palavras violentas podem eventualmente gerar convencimentos, como é o caso de que vocês estão vendo aqui, onde a população alemã está toda ela conivente em relação a esses atos aqui. Tá? Toda ela não, isso é um exagero, tá? Mas a população alemã, a maioria da população alemã, está sendo conivente a esses atos aqui, tá? Certo? Xang, mas por que os judeus? A velha pergunta, né? O inimigo conveniente, tá? O que aconteceu? Hitler foi criado. É a mesma pergunta de que a gente pode fazer, por exemplo, assim, por que os negros, entendeu? No caso para o Brasil, entendeu? Por que o nosso preconceito é em relação aos negros, por exemplo, prioritariamente, né? Certo? Mas, enfim, aqui especificamente é por causa daquela história que eu já falei anteriormente, né, Júlia? A ideia do inimigo conveniente, tá? Existem várias explicações que dizem, mas é que os judeus tinham contas bancárias que o Hitler queria se apropriar. A coisa é bem mais complexa do que isso, tá? Porque, na verdade, os judeus, como eu mencionei há muito tempo atrás, os judeus eles não são uma categoria homogênea, tá? Certo? Nós temos aqui na Europa, nessa época, cerca de 9 milhões de judeus que vivem em todos os países, certo? Eles estão todos espalhados. E nós temos aqui, só para vocês entenderem, muitos judeus endinheirados que eram donos dos maiores bancos da Europa, que inclusive alguns deles chegaram a financiar o governo de Hitler, tá? Porque justamente esses banqueiros, eles se achavam isentos desse tipo de preconceito. O fato deles apoiarem o governo, apesar de serem judeus, tá? Fazia com que eles achassem que Hitler não iria incluí-los nessa categoria. Então, de fato, Hitler e esses banqueiros judeus tiveram até uma fase de lua de mel, certo? Por quê? Porque esses banqueiros apoiaram o governo porque eles não queriam ser identificados com aqueles judeus pobres que vinham de migrações do leste europeu.
Nós tínhamos aqui uma grande quantidade de judeus poloneses, judeus ucranianos que estavam vindo para a Alemanha nessa época. E como é um governo xenofóbico, um governo que odeia gente de fora, que culpa os pobres que vêm de fora, os imigrantes, os refugiados, né, pela taxa de desempregos, né, a classe média está assustada com a entrada dos imigrantes de fora. Então significa toda essa política de ódio a judeus, tá? Ela foi voltada justamente para esses imigrantes que estão vindo de fora, esses refugiados pobres, e os banqueiros judeus tentaram se desassociar, os banqueiros alemães judeus riquíssimos, tentaram desassociar a sua imagem aos judeus pobres, dos judeus pobres, eles tentaram se desvincular. Mas o que, né? Depois, mais para diante, se mostrou um verdadeiro desastre, porque todos os judeus foram para os campos de concentração. Tá? Porque o Hitler, apesar de aceitar a ajuda e o pacto político com os banqueiros judeus, ele odiava a todos eles. Tá? Ele odiava a todos eles, o ódio dele era racial, certo? E é muito difícil você explicar o ódio de um hater, mas de qualquer forma esse ódio de um hater ele foi aplicado enquanto um ódio social, tá? O inimigo conveniente, quando você pega uma sociedade frustrada e coloca ele todo em guerra contra quem seria o responsável pela desgraça econômica alemã. Não resta dúvida para qualquer pessoa que abre qualquer livro de história de qualquer época, tá? De que o verdadeiro inimigo dos alemães foi o Tratado de Versalhes, né? Certo? E de que a Primeira Guerra Mundial foi gerada justamente pelo nacionalismo exagerado, esse nacionalismo xenofóbico exacerbado. Só que o que acontece? Assim como acontece nos dias de hoje, os disseminadores de fake news, tá? Eles também têm preguiça de olhar o Google para ver se a notícia é verdadeira ou não. Eles preferem repassar. Por quê? Porque é conveniente pensar dessa forma. A fake news, quando ela encaixa dentro da opinião, tá, da pessoa que está olhando, ele vai repassar sem olhar, porque rola aquele lance, o quê? Não vi, não sei, entendeu? Certo? Aquela preguiça de 15 segundos de virar e flipar a página para o Google, as pessoas elas não fazem, certo? Porque justamente muitas vezes a fake news ela corrobora, ela apoia, tá, a opinião de quem está disseminando, e justamente, né, num fenômeno de crise econômica, a fake news ela teve tanta popularidade num país que nem o nosso, ou nos Estados Unidos em 2017, assim vai. Tá? Esse é Joseph Goebbels, o coordenador da propaganda nazista. Tá? Só assim um pouquinho da história desse cara. Esse cara aqui não tinha muito o prestígio de Hitler no início, mas ele depois se tornou praticamente o número 3 do nazismo. Tá? Porque esse cara ele foi insistente, ele viu a aproximação dele com Adolf Hitler enquanto uma forma de ascensão social, né? E vai ser ele que vai lançar toda essa propaganda antinazista, certo? Aqui, né, nos jornais, por exemplo, onde ele vai fazer, inclusive, a associação da ideia do judeu enquanto um grande demônio que está corroendo a sociedade alemã, está devorando a sociedade alemã. Não, ele não é negro não, tá? Isso é efeito da fotografia, tá? Aí que acontece aqui, ó, aqui vocês estão vendo ali atrás, ó, tem um prédio escrito Israel ali atrás, estão vendo? Tá? E aqui os alemães da SA, né, antes dela ser extinta, obviamente, carregando placas, né, dizendo, isso aqui é loja de judeu, sei lá o quê, esses caras são corruptos, são porcos, etc, tá? E as propagandas aqui. Chama atenção, uma falha que eu estou tendo com vocês, eu ainda não aprendi a usar a canetinha laser aqui. Eu quero que vocês olhem nessa imagem do jornal aqui, ó, eu quero que vocês olhem que ao centro você tem o carinho e o demônio devorando os alemães, né? E do lado, veja que do lado esquerdo nós temos um símbolo da maçonaria. A maçonaria que é um movimento muito típico dos liberais, tá? Os liberais, desde da Idade Moderna, muitos deles são adeptos da maçonaria e aqui eles estão associados aos judeus. E olha do lado direito o que tem ali, ó, do nosso lado direito do demoninho, o símbolo do comunismo, tá? O símbolo do marxismo, certo? Então, para os nazistas, certo? Que são de extrema direita, tá? Não vai falar que eles são de esquerda, pelo amor de Deus, certo? Se tu sair falando isso, eu te estrangulo, tá? Em épocas de pandemia, vai ser virtual aqui, certo? Mas não pode falar isso, tá? Isso é vergonhoso. Isso é vergonha mundial falar isso. As crianças na Alemanha já sabem que o nazismo é um movimento de extrema direita. Na Alemanha, tá? Que foi o próprio país que produziu o nazismo, né? Certo? Ou na Alemanha eles já aprendem isso na 4ª série já, tá? Ok? Então não saiam espalhando que o nazismo é de esquerda, pelo amor de Deus, tá? Enfim. E o que acontece é que nós temos aqui mais propaganda, né? Os judeus, que simbolizam a destruição da sociedade, né? Tá? A Osh, com essa imagem na aula tá top. Tá. Osh. What? Não entendi, Vitor, mas tudo bem. Vamos lá, continuando.
O primeiro dever da propaganda consiste em conquistar adeptos para a futura organização. O primeiro dever da organização consiste em conquistar adeptos para a construção da propaganda. O segundo dever da propaganda é destruição... Tá, enfim, essa frase confusa está no Mein Kampf, tá? Tá na Minha Luta de Hitler, que ele quer dizer o quê? A propaganda serve para conquistar adeptos. É isso, tá? Gado, tá? Enfim. O professor tenta temporar o segundo slide com o mouse, que aparece um pontinho vermelho. Tá aparecendo um pontinho vermelho? Estão vendo? Eu acho que tem que ativar alguma coisa. Aqui para mim não está aparecendo não. Tá? Aqui ele vira o slide, ó, quando eu solto aqui. Tá? Não deu. Tá bom? No aplicativo da gravação eu sei. Aqui tá... Eu preciso ir atrás. Eu vou atrás. Eu prometo que eu vou fazer isso hoje. Sem falta, sem falta. Eu tenho esquecido. Olha aqui. Olimpíadas de Berlim no celular, diz a Isabel. Tá? Obrigado, tá? Olimpíadas de Berlim? What? Sim. Coquinho. Depois de tudo isso que eu mostrei para vocês, o Comitê Olímpico Internacional resolveu promover as Olimpíadas em Berlim. Tá? Agora sim, a Júlia vai perguntar, Jang, mas por que tudo isso? Por quê? Olha aqui as Olimpíadas de Berlim. Olha os atletas confraternizando a maratona. Não é maratona ainda, não, é tocha olímpica ali. Ó. Tá? E todo mundo feliz e sorrindo. Olimpíada de 1936. A oportunidade para o mundo, segundo o Comitê Olímpico Internacional, de prestigiar a reconstrução da Alemanha que Hitler conseguiu fazer. Os cafés, as avenidas. Sim, Hitler conseguiu dinheiro para isso. De onde? Ele reconstruiu as avenidas, os prédios, os cafés, etc. Tal. E aqui essas Olimpíadas serviam para celebrar a reconciliação com Hitler e a oportunidade dele provar a superioridade da raça ariana, onde os alemães treinaram, e o Hitler vai mostrar por que os alemães são superiores e vão ganhar a maior quantidade de medalhas. De fato, os alemães foram em primeiro lugar no quadro geral de medalhas. Tá? E o mundo está celebrando o nazismo, que é o homem do ano. Certo? Que coisa linda. O cara que pegou uma Alemanha devastada e reconstruiu. Curiosamente, o Comitê Olímpico fez assim, ó, quando eles passaram pelos pogroms, pela propaganda antijudaica dos cartazes colados, os jornais, eles... Antissemitismo? Não vi. Um café. Um bulevar. Um baile. Vamos dançar. Entendeu? Comitê Olímpico Internacional. Eu me refiro aos Estados Unidos, Inglaterra, França. Tá? Aqui, água no chope de Hitler. O maior medalhista olímpico, para nossa alegria, tá? Foi Jesse Owens, certo? Ganhou 4 medalhas de ouro, certo? Ali em segundo lugar, temos um alemão fazendo a saudação nazista atrás, e o japonês ali, que também tinha um pacto, né? Terá um pacto com a Alemanha daqui a pouquinho, tá? Mas o japonês em terceiro, enfim. Tá? O alemão ali vai ter muito o que explicar por que a raça pura não ganhou. O Jesse Owens, ele ganhou medalha no salto olímpico, ganhou medalha na corrida de... se não me engano, 100 metros rasos, enfim. Tá? E assim, esse filho de ex-escravos, certo? Na hora que ele foi receber a medalha, o Adolf Hitler já não estava mais no estádio, tá? Certo? Diz a lenda que ele se recusou a cumprimentar atletas negros que estavam vencendo, certo? Porque ele não queria apertar a mão de pessoas racialmente impuras. Tá? E Jesse Owens, então, veio salvar a nossa pátria, né? Certo? Para o nosso orgulho, se tornou o maior medalhista. Tem uma história muito interessante também desse alemão que está atrás do Jesse Owens, tá? Certo? Esse alemão que está atrás do Jesse Owens, curiosamente, ele se tornou um dos melhores amigos de Jesse Owens. Eles trocaram muitas correspondências, né? Certo? E daí que aconteceu que esse cara aqui, esse soldado aí, depois ele vai morrer no campo de batalha na Segunda Guerra Mundial. E ele chegou até a enviar uma carta para o Jesse Owens, né? Dizendo que provavelmente eles nunca mais se veriam. Enfim, eles tiveram uma amizade super bonita, contrariando as vontades do ditador, né, que tinha um verdadeiro desprezo por negros, ciganos e judeus, principalmente, né, homossexuais e etc. Tá, enfim, Guerra Civil Espanhola. Isso aqui é um assunto que entrou no meio de paralelo aqui, mas enfim, nós tivemos as eleições na Espanha. Elita, se tu não entender alguma coisa, eu repito, tá? As eleições na Espanha foram vencidas... Travou muito? Putz, bem no finzinho da aula. Voltou? A hora que voltar, vocês me falam. Voltou? Aí, tá. Ok.
Vamos lá, respira fundo. Tá bem no finzinho da aula, a internet me apronta essa. Guerra Civil Espanhola. Quem venceu as eleições na Espanha foi um sujeito chamado Manuel Azaña. Manuel Azaña é de um partido socialista. Então nós tivemos a vitória dos socialistas nas eleições da Espanha. Só que o que aconteceu? Um general fascista chamado Francisco Franco não aceitou a posse do Manuel Azaña. E daí ele fez uma coalizão de tropas e atacou o presidente. E daí o presidente pegou os generais fiéis a ele e resistiram. E essa é a Guerra Civil Espanhola. De um lado você tem um general fascista, Francisco Franco, do outro lado um presidente socialista, Manuel Azaña, tá? O presidente. E daí que aconteceu que os dois começaram a guerrear, e daí pessoas de fora começaram a apoiar. Por exemplo, a União Soviética apoiou o Manuel Azaña. Começa o fornecimento de armas aqui, e nós tivemos as chamadas brigadas internacionais, onde pessoas de partidos socialistas do mundo inteiro, inclusive do Brasil, se meteram aqui na Espanha para tentar defender o presidente da República. Só que, por outro lado, você teve uma coalizão de forças fascistas também, tá? Quem foi ajudar ao Francisco Franco? Nós tivemos o aparecimento disso aqui, ó. O que é isso aqui? Aviões nazistas. Isso aqui são os aviões da série Stuka. Hitler tem aviões? Tá? Como assim? Mas o Tratado de Versalhes proibia ele de ter força aérea? Hitler estava com o país destruído? A Alemanha estava num processo hiperinflacionário? Como é que ele desenvolveu a aviação? Não só a aviação, como a aviação mais bem armada do planeta, a Luftwaffe, certo? E esses caras fizeram o quê? Isso aqui, ó, o bombardeio à cidade de Guernica, tá? O bombardeio à cidade de Guernica, a primeira cidade da história a ser completamente destruída por um bombardeio aéreo, tá? Hitler usou essa guerra para teste de armas que se usar na Segunda Guerra Mundial. Exatamente, Vitor. Aqui em Guernica, onde ele testou a aviação, tá? O bombardeio a Guernica serviu de laboratório para a engenharia de aviação nazista. Guernica, a primeira cidade da história a ser totalmente destruída por um bombardeio aéreo, e com a ajuda de Hitler e Mussolini, o general Francisco Franco venceu a Guerra Civil Espanhola, e dessa forma Francisco Franco estabeleceu uma ditadura que ele governará. Francisco Franco, general fascista, ficou no governo até 1975, tá? Certo? Foi quando Drummond se matou? Eu não sei, Julia, não sei, tá? Não conheço essa associação, não, tá? Vamos continuar? 1938, rápido, nosso tempo já deu. Ah, meu Deus, por que eu sempre me atraso? Noite dos Cristais. O que foi isso? Isso aqui, sim, boto, tá? Eu boto, já vou botar logo na sequência, tá? Noite dos Cristais. O que foi isso, tá? Foi a noite onde nós tivemos uma grande manifestação anti-judaica, certo? E daí que aconteceu que as pessoas elas começaram a depredar lojas. Sabe quem incentivou isso aqui? O próprio Goebbels, certo? O que aconteceu que eles haviam assassinado um embaixador alemão na França, um cara que ninguém conhecia, e o Goebbels, querendo fazer carreira, chegou perto do Hitler e falou assim, deixa eu discursar. Ele estava no meio de uma conferência. E lá ele fez um verdadeiro discurso de ódio, onde ele vai defender veementemente a tese de que os judeus estavam em guerra contra os alemães. E esse discurso, obviamente, ele vai ser transmitido, e isso vai acabar gerando uma passeata, onde a população civil começou, então, a sair às ruas, a pichar o comércio judaico, e, de repente, do nada, eles começaram a quebrar tudo, tá? Em uma noite, esses caras aqui depredaram centenas de sinagogas, milhares de residências e comércio, e lincharam até a morte mais de 90 pessoas. O que as tropas do governo fizeram? Nada. Tá? Muito pelo contrário, os soldados assistiram a tudo calados, fizeram a segurança dos manifestantes, enquanto os manifestantes espancavam e chutavam crianças até a morte no meio da rua. Tá? E daqui, resultado final da Noite dos Cristais, milhares de judeus perderam suas casas, perderam seus comércios, tiveram suas mercadorias incendiadas e foram deportados para campos de concentração. Tá? Aqueles que... exato, Vinícius. Respira fundo. Até a Associação Judaica, tá? Até a Associação Judaica do Brasil ficou com o queixo no chão, tá? É bizarro, tá? É bizarro. É um desrespeito sem limites, assim, tá? 8.000 lojas, 91 judeus que foram linchados até a morte, 200 sinagogas destruídas, 30.000 enviados a campos de concentração, e a polícia não fez nada, tá?
Aqui, para a gente encerrar a aula de hoje, o Hitler conquista seu espaço vital. Agora, com seu super exército, não precisa olhar um por um, ele vai sair invadindo todo mundo, tá? Invadiu a Áustria, matou o presidente da Áustria, invadiu a Tchecoslováquia, formou uma aliança militar com a Itália fascista, o Japão, tá? Invadiu a Polônia, criou guetos que são bairros de confinamento de judeus, certo? E vocês estão pensando, pô, mas, exato, foi o país que o Comitê Olímpico Internacional fez as Olimpíadas, foi o país que recebeu grandes investimentos para poder reconstruir o seu exército, tá? E ao mesmo tempo também é o país que, curiosamente, não está respeitando nenhuma das cláusulas do Tratado de Versalhes, que foi imposto pela França, e existe uma espécie de ONU internacional, formada por Inglaterra e França, principalmente na liderança, chamada de Liga das Nações, que está assistindo a tudo. Oi, Hitler! Não só estão assistindo o Hitler massacrar os judeus da Europa, e invadir nações que antigamente eram soberanas, como a Áustria, como a Tchecoslováquia, como a região, como a Polônia, como os Sudetos, etc., como também não estão fazendo nada, tá? Certo? De onde Hitler está tirando dinheiro? Esse dinheiro só pode estar vindo de outros países, né, bebê? Tá? De onde vem esse dinheiro todo, tá? Certo? A pergunta que certamente você está fazendo há vários minutos: cadê a Liga das Nações? E a gente vai ter que falar disso sobre outra aula, mas eu vou deixar você para pensar. Hitler está avançando em que direção? Que tipo de discurso tem dentro do Mein Kampf? Reflita. E a aula que vem você vai me contar. Tá bom? Gente, eu vou parando por aqui. Já estourei meu tempo aqui em vários minutos. Muito obrigado, tá? Mas o assunto é quente, né? Fechou, meu povo? Um grande abraço para vocês, tá? Certo? Desculpa ter passado do tempo, mas o assunto é quente. E eu espero vocês na nossa próxima aula, tá bom? Tchauzinho para vocês. Tchau, povo. Grande abraço. Tô morrendo de saudade de todo mundo. Grande abraço. Valeu, gente. Obrigado, tá? Certo? Ah, não esqueça, o plantão tem revisão, tá? Brigadão. Apareçam no plantão também, tá bom? Quinta-feira. Abraço. Tchauzinho.